Assimetrias cranianas, clinicamente extremamente relevante e comum, e existem fatores que podem estar relacionados à assimetria craniana. O objetivo desse vídeo é colocar de forma bem didática os principais fatores de assimetria craniana. Sabendo desses fatores, fica mais fácil de tratar, de direcionar o tratamento. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, e criei esse canal para você com um único objetivo: potencializar, melhorar os seus resultados clínicos. Se você é novo por aqui, não deixe de seguir esse canal. Ele foi feito para você. E já aproveita, senta o dedo no like e também ative as notificações para que o YouTube lhe informe sempre que eu postar um novo vídeo. Sem mais delongas, assimetrias cranianas. A gente já sabe que existem três tipos de assimetrias principais, cranianas, que são elas: a plagiocefalia, assimetria em diagonal; a dolicocefalia, onde o diâmetro lateral ele tem uma proporção maior do que o antero-posterior, ou maior em relação à zona de corte, ou a dolicocefalia, onde o diâmetro antero-posterior ele aumenta em relação à zona de corte comparado ao lateral. Então essas são as três principais assimetrias cranianas: dolicocefalia, braquiocefalia e a mais comum, plagiocefalia. O que gera isso, Léo? Vários fatores estão associados, possivelmente fatores regionais, locais e até culturais. Por quê? Porque os estudos epidemiológicos em países diferentes mostram diferenças epidemiológicas marcantes em regiões diferentes. Com isso, a gente suspeita, sim, de ter algo ali genético relacionado à raça, Por exemplo, os orientais têm um índice de assimetria maior. Além disso, vários outros fatores. Por exemplo, o posicionamento do bebê dentro do útero durante o período gestacional. Os primeiros 2 trimestres não têm um impacto e uma influência tão grande. O que ocorre é principalmente no último trimestre. Por quê? Porque ali o feto já está ocupando grande parte do volume abdominal da mãe. Com isso, se ele encaixa numa posição e aumenta apoio, ele aumenta o contato numa região específica da cabeça, isso pode gerar uma assimetria. Por quê? Porque o lado geralmente que apoia, esse lado desenvolve menos. O lado que tem contato, ele vai desenvolver menos que o outro lado. Se o bebê movimenta, na verdade o feto, nós estamos pensando ainda de forma intrauterina, se o feto movimenta e muda esse apoio, muda esse contato, está tudo certo. O desenvolvimento ocorre de uma forma similar em todos os fatores. Agora, se o feto fica preso numa mesma posição, esse contato pode influenciar. E vou além. Se esse bebê, esse feto, fica numa posição mantida, posso gerar um eixo de tensão dural numa região específica do crânio. E já é sabido que a dura mater tem uma relação direta com os ossos cranianos, tanto com os centros de ossificação, quanto também o processo sutural das suturas cranianas. Isso pode ser mais um fator que mostra que posturas mantidas no final do período gestacional podem estar sim relacionados a assimetrias cranianas. Uma pergunta-chave que eu faço para o paciente para identificar essa influência é se nos últimos ultrassons, se o bebê movimentava muito, se ele saía de uma posição, se a pessoa sentia que ele mexia muito, ou se o bebê estava pélvico, ou se ele estava já encaixado num período longo, nas últimas semanas. Isso tudo poderia sim fazer com que a gente pensasse num processo dentro ali, intraútero, Uma coisa também que eu sempre pergunto, uma pergunta-chave para os pais é: quando ele nasceu, quando você observava a cabecinha dele, você já notava essa assimetria? E isso é importante para a gente saber se ela vem de uma origem maior intracraniana. Outros fatores associados: o tipo de parto. Muitas vezes, numa cesariana, ou às vezes num parto normal, ou às vezes num parto instrumental, seja ela pela via, qualquer via, pode impactar diretamente em tensões em uma região específica do crânio ou em grandes tensões na região cervical. Então, uma grande tensão numa região específica ou na região cervical, uma manobra de retirada, até mesmo numa cesárea,
pode impactar em uma grande tensão localizada, e essa grande tensão localizada pode, com o desenvolver dessa cabeça desse bebê, gerar diferenças de crescimento em regiões do crânio especificamente. Então, o tipo de parto, o tipo de instrumentação pode também influenciar nessa moldagem do crânio. Outro processo importante também são disfunções de amamentação. Se eu tenho uma tensão dural associada ao processo de disfunção de amamentação, a repercussão de tensão no crânio vai ser diferente. Se ele tem uma tensão aumentada numa região específica, ela pode ser agravada num processo de disfunção de amamentação. Outra, pós-nascimento, uma das maiores causas relatadas em vários artigos é preferência posicional do bebê. É aquele bebê que deita sempre numa mesma posição. Ele fica sempre com a cabecinha rodada para um lado. E é uma regra muito simples para que você entenda bem o processo de crescimento craniano. O lado que está apoiado, ele tende a desenvolver menos do que o lado que está livre. Se o bebê movimenta e dorme cada hora para um lado, ok, ele vai distribuir bem esse crescimento dos ossos do crânio. Mas se o bebê tem uma preferência posicional, por causa de um torcicolo muscular congênito ou por causa de uma disfunção cervical, onde mantém ele numa preferência posicional, o lado apoiado tende a ficar mais fletido e o outro lado tende a desenvolver mais, o lado que está livre. Isso é muito comum em disfunções de plagiocefalia. A principal causa de formação de assimetria craniana pós-nascimento, ou seja, o bebê nasce super bem, com o crânio bem simétrico, dentro de uma proporção, o crânio antero-posteriormente ele tem que ter uma proporção um pouco maior do que o diâmetro lateral, mas aí esse bebê nasce super bem e à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, por exemplo, uma plagiocefalia. E aí a pergunta-chave clinicamente para os pais é: esse bebê fica deitado praticamente para um lado só? Porque aí a gente, além de tratar, a gente vai pedir para os pais alterar a posição de apoio desse crânio, mudar ele de posição e, se já tiver uma simetria em diagonal muito relevante, usar mais o apoio para o lado que está aumentado posteriormente, que tem uma plagiocefalia com o lado aumentado posteriormente. Aí eu vou pedir para o pai para posicionar esse bebê em cima, com apoio naquele lado que está aumentado. Então essas dicas são fundamentais. Além disso, gente, existem outras causas de assimetria. Uma delas, que é muito importante clinicamente, é o fechamento precoce de sutura. Então, se eu tenho uma sutura fechando precocemente, isso vai gerar uma assimetria craniana. Dependendo da sutura, vai ficar mais clara a assimetria a ser gerada. Então, se o fechamento precoce é unilateral, eu vou desenvolver mais uma plagiocefalia. E um parâmetro clínico importante é o seguinte: toda vez que eu for ver nesse bebê, que eu vou medindo os parâmetros de medição do crânio dele, eu vou vendo que, em vez de ter uma melhora progressiva, eu vou ter uma piora progressiva. Geralmente, o bebê com fechamento precoce de sutura, com crânio-sinostose, ele tem uma deformidade facial que aumenta progressivamente. Então, o que sugiro a vocês clinicamente é, além da craniometria, fazer a medição, fazer também fotos da face do bebê. Se há uma deformidade progressiva, um fechamento precoce, eu vou ter uma deformidade progressiva. Eu vou ter um aumento gradativo dessas assimetrias faciais. E aí, atenção, eu vou mandar esse bebê para o pediatra, neuropediatra. E aí o que fecha o diagnóstico, que é o padrão ouro, para fechar ou para descartar o diagnóstico de crânio-sinostose, é a tomografia, é a TC. O problema é que expõe o bebê à radiação. O exame de tomografia ele é um exame com radiação, porém é necessário nesses casos. E atenção, chama atenção, terapia de posicionamento, terapia manual, o que resolve crânio-sinostose é, na maioria das vezes, cirurgia. Não é a terapia manual que eu vou tentar resolver, não. E nem posicionamento. Esse bebê tem que correr, é urgência. Faz um diagnóstico com o neuropediatra, faz o exame para realmente constatar e faz uma cirurgia o quanto antes. Aí depois, sim, a fisioterapia, pediatria,
vai entrar em ação para melhorar todas as possíveis aderências ali, disfunções pós-operatórias. Então, a assimetria craniana tem várias causas e dentre elas eu destaco a bandeira vermelha, que é fechamento precoce de sutura. Tenho certeza que esse vídeo vai impactar, vai te ajudar na avaliação dos bebês com assimetria craniana. E ele merece um like. E aproveite e ativa as notificações, esse sininho que está aí para vocês, porque toda semana eu coloco pelo menos 2 vídeos de altíssimo nível, de forma completamente gratuita para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!